Você já ouviu falar num caso que chocou o mundo? E hoje no Abismo do Medo, nós vamos falar de um caso real que parece ter saído direto das telas do cinema, a história de Natalia Gracie. Uma história de mistério, horror e tragédia real. Uma garota ucraniana que foi adotada nos Estados Unidos e pouco tempo depois passou a ser acusada pelos próprios pais adotivos de fingir ser criança, quando na verdade era uma mulher adulta. Hoje vamos analisar cada detalhe dessa história perturbadora. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz. Fala galera, eu estou aqui para mais um vídeo para você que vocês gostarem, galera. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, curta minha página do Facebook, beleza galera? Comenta aqui nos comentários dizendo qual vídeo que vocês querem que eu reaja. E bora lá pro vídeo galera. Pera aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para não ficar cortando minha cabeça, calma aí. Então galera, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, curta minha página do Facebook, beleza galera? Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece, para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para seus amigos, tudinho. Manda todo mundo se inscrever aqui no canal e deixar muito like, beleza galera? Manda lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, no grupo, deixa eu ver o outro grupo aqui, no grupo, sei lá, dos amigos, no grupo da família, beleza galera? E no grupo, né, dos amigos, da família. E bora lá pro vídeo, bora lá galera. Hoje a gente vai reagir, o perturbado caso de Natalia Gracie. Então galera, deixa o like aí, se inscreva no canal, tava vendo ali pra ver se tava certo não. Então deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, aí no Instagram, curta para o Facebook, beleza galera? E o canal que a gente vai reagir é o canal Abismo do Medo, beleza galera? Tá aparecendo aqui na tela agora. E é isso aí, beleza? Hoje a gente vai reagir a esse canal, então deixa o like, se inscreva no canal. Se vocês quiserem mais vídeo do canal Abismo do Medo, comenta aqui no comentário que eu quero saber, beleza? E também se você não quiser outro vídeo que eu quer que eu reaja aqui no canal, comenta aqui que eu quero saber, beleza galera? O título do vídeo, comenta o título do vídeo. Felipe, reage a tal vídeo, Felipe, reage a tal vídeo, beleza galera? E é isso aí. Ou me manda lá no link no Instagram, que tá aqui na descrição do meu Instagram. É só clicar no link e mandar o link do vídeo que você quer que eu reaja lá no direct, beleza? É isso aí, bora lá? 1, 2, 3 e... Você já parou para pensar no que acontece quando uma mentira é contada tantas vezes que começa a parecer verdade? Ao longo da história, existem casos em que a versão mais absurda e perturbadora acaba sendo aquela em que todo mundo escolhe acreditar. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos falar de um caso real que parece ter saído direto das telas do cinema, a história de Natalia Gracie, uma garota ucraniana que foi adotada nos Estados Unidos, e pouco tempo depois, passou a ser acusada pelos próprios pais adotivos de fingir ser criança, quando na verdade era uma mulher adulta. Menina Natalia Gracie, órfã de vida Durante real. muito tempo, Christine e Michael Barnett foram vistos como um retrato do que se imaginava ser uma família ideal de classe média americana. Eles viviam em Indiana, criavam 3 filhos biológicos e mantinham uma imagem respeitada e até admirada, porque um dos seus filhos era considerado um verdadeiro gênio da física, porque com apenas 12 anos, ele já participava de conferências, era convidado para entrevistas, escrevia artigos e tinha um QI superior ao do Einstein. E a Christine, além de mãe desse prodígio, era uma autora de um livro de autoajuda, que ensinava outras famílias a como criar crianças brilhantes, e dava palestras sobre o desenvolvimento infantil, sendo vista como alguém que tinha nas mãos o segredo da genialidade. Então a imagem do casal era de uma família inteligente, unida, envolvida em educação e ciência, aparentemente pronta para oferecer tudo que uma criança precisasse. E foi com essa imagem que decidiram adotar uma menina. A intenção parecia bonita. Eles queriam, segundo suas próprias palavras, dar a uma criança sem oportunidades a chance de fazer parte de uma estrutura familiar sólida, como a deles. Foi assim que a Natalia surgiu. Ela era ucraniana, tinha 6 anos de idade e tinha sido diagnosticada com uma forma rara de nanismo. E qualquer pessoa diria que era a criança perfeita para ser adotada, por um casal tão impressionante. Só que os Barnett não foram os primeiros a adotar a menina, já que antes deles, um casal chamado Diane e Gary Ciccone já haviam passado por isso, mas a convivência com a garota durou apenas alguns meses, porque eles desistiram da adoção alegando dificuldades com o comportamento da menina. Algo raro, mas legalmente possível dentro do sistema americano. Então a Natalia foi adotada pelos Barnett, e no início tudo parecia dentro do esperado, mas à
medida que os dias passavam, pequenas dúvidas começaram a surgir, e a sensação de segurança que o casal dizia ter começou a ser abalada, com a Christine e o Michael passando a relatar estranhezas no comportamento da menina. Segundo o casal, ela apresentava características físicas que não batiam com a sua suposta idade, já possuía todos os dentes permanentes, usava vocabulário avançado demais para uma criança de 6 anos, e mais que isso, ela parecia entender o mundo com uma maturidade estranha, como se estivesse encenando. Além disso, alegaram que não havia documentação médica confiável vindo da Ucrânia, e para os Barnett, isso só fazia tudo parecer ainda mais suspeito. Mas o que a princípio era um desconforto se transformou em medo, e a narrativa que a família começou a construir era de que a Natália não era uma criança, porque ela começou a agir de forma perturbadora, com a Christine afirmando que a menina tentou colocar alvejante no café dela, numa tentativa de envenenamento. Também disseram que ela os observava enquanto dormia e fazia ameaças. Então o ambiente que antes era de acolhimento passou a ser descrito como um cenário de tensão constante, onde uma suposta criança era vista como uma presença sombria, quase maligna. Até mesmo os vizinhos relataram terem visto a Natália demonstrando comportamentos inadequados ao brincar com outras crianças, e esse tipo de relato, por mais vago que fosse, ajudava a reforçar a ideia de que havia algo muito errado ali. Foi nesse clima que vieram 2 internações psiquiátricas, e de novo a versão dos Barnett ditava os acontecimentos, onde segundo eles, os profissionais que avaliaram a menina teriam concluído que ela era uma mulher adulta, com distúrbios graves de personalidade, e nas internações teriam sido registradas declarações perturbadoras da menina, que dizia que ela queria finalizar os pais adotivos, que já era maior de idade e que estava cansada de fingir. Todas essas informações eram divulgadas exclusivamente pelos Barnett, porque a Natália na época não tinha como se defender publicamente, já que era menor de idade nos documentos e sem acesso à mídia, então ela simplesmente não podia se defender. Assim, o caso que começou como um gesto de acolhimento se transformou em uma trama absurda. Afinal, a ideia é que uma mulher adulta fingia ser uma criança para ser adotada e viver entre pessoas que a consideravam indefesa era literalmente cinematográfica, porque quando a história dos Barnett e da menina ucraniana começou a circular nas redes, nos jornais e nos programas de TV, o que mais chamava atenção não era o passado da Natália, nem o presente confuso, mas sim a semelhança com um filme que muitas pessoas já conheciam, A Órfã, um suspense lançado em 2009. No filme, uma menina aparentemente meiga chamada Esther é adotada por uma família após a perda de um filho. A princípio, ela é doce, educada e parece vulnerável, uma criança que desperta a compaixão automática de qualquer adulto. Só que aos poucos, algumas atitudes vão revelando uma verdade perturbadora, que a Esther não é uma criança, mas sim uma mulher de 33 anos, com uma condição médica que impede seu crescimento físico. Desse jeito, o enredo do filme parece ter pulado da ficção para a vida real, e a ideia de que a Natália era na verdade uma adulta impostora, que enganava famílias com a sua aparência infantil, foi facilmente espalhada na mente do público. E esse foi o ponto de virada, trazendo o apelido definitivo, a órfã da vida real. Assim, a menina passou de criança vulnerável para personagem de terror. Então, em 2012, Christine e Michael decidiram que era hora de entrar na justiça com um pedido para alterar legalmente a idade da Natália, onde, segundo os papéis originais, ela havia nascido em 4 de setembro de 2003, o que significava que naquele momento ela tinha apenas 8 anos, mas os Barnett alegavam que aquilo era um erro, e que a menina era uma mulher adulta, e pediram à justiça que emitisse uma nova certidão de nascimento, com uma nova data, 1989. Por incrível que pareça, a decisão foi rápida. O Tribunal do Estado de Indiana validou a alteração, e com um novo documento, ela deixou de ser uma criança, e passou a ser juridicamente uma mulher de 22 anos, sem sequer uma defesa formal, um advogado, ou que as autoridades ucranianas fossem questionadas, ou houvesse algum tipo de verificação. Com isso, os Barnett conseguiram a validação definitiva da história que vinham contando, de que tinham sido vítimas de uma fraude, e adotaram uma adulta por engano. E quando a justiça americana confirmou isso, a narrativa ganhou ainda mais força, porque deixava de ser só uma suposição aos olhos de todo mundo. Nessa época, mais de 60% das pessoas que conheciam a história já condenavam a menina como a órfã da vida real, sem nem precisar de provas. E talvez até mesmo você tenha ouvido falar desse caso antes, porque a partir desse ponto, o mundo todo passou a olhar para a Natália com outros olhos. E em julho de 2013, logo após a mudança ser reconhecida oficialmente, os pais adotivos alugaram um apartamento em Lafayette, Indiana, colocaram alguns móveis e a deixaram ali sozinha. Pouco tempo depois, a família fez as malas e partiu para o Canadá, dizendo que a mudança era necessária, porque o filho mais velho, Jacob, foi aceito em um prestigiado programa de pós-graduação na Universidade de Waterloo, uma oportunidade única, e estava tudo bem. Afinal de contas, eles pagaram um ano de aluguel para a Natália e deixaram instruções básicas, acreditando que tinham feito o suficiente para ajudar alguém que os tinha enganado. Só que com o tempo, a história que os Barnett construíram começou a parecer estranha, com os vizinhos percebendo que a menina tinha dificuldades para realizar tarefas simples. Ela não sabia cozinhar, não sabia usar a lavanderia, tinha problemas com higiene, com transporte, com praticamente tudo, e não entendia como acessar os serviços públicos. Parecia muito como se tivessem colocado uma criança no mundo dos adultos do dia pra noite. E ainda tinha um fator que complicava tudo, que era o nanismo, que fazia a mobilidade limitada dificultar as tarefas comuns. E foi nesse cenário que surgiu um novo capítulo, quando Cynthia e Elton Mans, um casal da vizinhança, soube da situação por meio de amigos, e decidiu ir ver com os próprios olhos. Ao conhecer Natália, ela repetia que tinha 22 anos, mas pra
Cynthia, aquilo não fazia sentido, porque o jeito de falar, o olhar, a confusão e o aparente medo apontavam para uma idade muito menor. Mais do que isso, apontava para alguém que não sabia o que estava fazendo ali, como se fosse só uma criança perdida. Cynthia não teve dúvidas e convidou a Natália para morar com a sua família. E ali, pela primeira vez em muito tempo, a órfã teve algo parecido com um lar e podia brincar com os filhos dos Mans, ser uma criança outra vez. Em 2016, os Mans entraram com um pedido oficial de tutela, afirmando que a Natália era uma adolescente de 13 ou 14 anos e que precisava de supervisão. Mas o sistema do judiciário recusou, porque para a justiça, ela ainda era uma mulher adulta nascida em 1989. Mesmo assim, os Mans não desistiram, muito pelo contrário. Eles se tornaram os principais defensores da menina, indo à imprensa e chegando até a participar do programa do Dr. Phil, um dos talk shows mais conhecidos nos Estados Unidos, onde a Natália disse que se sentiu descartada, que Christine apenas informou que estavam indo embora e que agora ela iria ficar por conta própria, além de contar um pouco mais sobre como se sentia. She can look okay one minute and be psychotic the next. Were you at all concerned at the time that we could be putting the children that we have in jeopardy? We were not. I didn't get that impression because when I seen Natalia, I looked at her physical disability as well. Just her behavior in itself did not come off in any kind of manner. And I'm usually the one that's like, hold on, wait a minute. Let's be careful about, I'm usually that type of person. I did not get that at all from her. Yeah. Me and my husband adopted these kids. It's like, who would do it if you don't? Who will help if you don't? We've done this with other people as well. You know, Natalia's not the first person we brought in our house like that. You say you're 16. Are you a 33-year-old scam artist? No. No. No, I promise you I'm not. Essa exposição pública trouxe o caso de volta para a mídia e também abriu caminho para uma investigação real sobre quem a menina era, e foi aí que a história deu uma reviravolta. A família Mans decidiu processar Christine e Michael, e o caso foi levado ao Ministério Público, com os promotores apresentando algo que já devia ter sido pesquisado há muito tempo: a mãe biológica de Natália, Anna Gava, que direto da Ucrânia afirmou que a filha nasceu em 2003, como indicavam os documentos originais. E se a versão dos Barnett estivesse certa, significaria que a Anna teria dado à luz aos 10 anos de idade, sem contar que ela já tinha um filho 4 anos mais velho, que foi até um dos motivos para entregar a Natália para adoção, já que não tinha condições de criar duas crianças. Além disso, documentos médicos e hospitalares ucranianos foram apresentados para sustentar a informação original, coisas que poderiam ter evitado tudo se tivessem sido levados a sério. Mas na época, todo mundo já tinha comprado a ideia de que a menina era um monstro. Enquanto isso, a Cynthia falava que acreditava que tudo começou justamente por conta do filme, e que a Christine entrou em alguma paranoia por causa da história, e que a partir dali começou a ver a Natália como uma ameaça, mas que na verdade era só uma menina passando por coisas que não entendia. Mas dessa vez não era a menina quem estava no centro do problema, e quem ocupou o foco dos tribunais, das câmeras e da opinião pública foi justamente aqueles que tinham começado com tudo isso. Os dois foram julgados separadamente, e agora estavam divorciados. Um detalhe que é bem importante, porque sem o vínculo conjugal para manter os discursos alinhados, cada um se agarrou à própria estratégia de defesa, com um começando a jogar a culpa no outro. Michael foi o primeiro a falar que Christine sempre teve o controle absoluto da família, que era ela quem tomava as decisões importantes, e que foi ela quem teve a ideia de alterar os documentos, e que ele só assinou porque tinha medo dela e era ameaçado. Nesse vídeo que vocês estão vendo, o cara chora diante das câmeras, contando que muitas vezes se sentia impotente diante do temperamento da ex. E por mais que o depoimento soe dramático e até bastante convincente, o tribunal acreditou, e a história dele foi aceita, considerando que ele não tinha pleno conhecimento ou autonomia sobre os atos cometidos. Assim, em 2022, Michael foi declarado inocente e absolvido de todas as acusações de negligência e abandono, deixando toda a responsabilidade nas costas da ex-esposa. Então chegou a vez dela se defender, mas a ideia foi outra. Em vez de se vitimizar, a estratégia dela foi bem simples, afirmando que tudo que fez estava respaldado pela justiça, então ela não podia ser acusada de abandonar uma criança, já que oficialmente na época, a Natália era uma adulta. E por mais inacreditável que esse argumento pareça, ele faz sentido dentro da lógica jurídica. Diante disso, não tinha como enquadrar o que fizeram como um crime. E em 2023, Christine também foi considerada inocente, fazendo o caso ser encerrado com ninguém sendo responsabilizado. E a culpa aqui na verdade é do Estado que trocou a certidão da garota, né? Logo depois, a menina deixou a casa da família Mans, onde viveu por um bom tempo e onde foi acolhida depois de ser deixada sozinha por Christine e Michael. Segundo a Cynthia, a despedida foi tranquila. Em entrevistas, ela contou que o laço delas não foi cortado por completo, onde continuavam conversando através de chamadas de vídeo. Mas surgiram relatos, vindo de terceiros, de que a Natália teria confidenciado episódios de abuso físico durante o período em que viveu com os Mans, como punições com cintos e confinamentos em quartos. Mas nada disso foi confirmado por ela, então é difícil saber se é verdade ou não. Apesar de ser
estranho que ela tenha deixado para trás os Manns, que pareciam ter dado tanto apoio e lutado ao lado dela. Desse jeito, Vince e Nicole DePaul se tornaram os novos pais da Natália. Eles já conheciam ela há alguns anos e tinham tentado adotá-la no passado, mas não conseguiram. Mesmo assim, continuaram por perto. E quando ouviram relatos de que talvez ela estivesse sofrendo novamente, decidiram agir. E como a garota já tinha idade legal para tomar decisões, ela escolheu ir morar com os DePaul. Desde então, a jovem vive em Nova York, longe das manchetes e das polêmicas, morando em uma casa modesta, com certa tranquilidade, justamente o que os DePaul decidiram oferecer. Eles não falaram com a mídia, não fizeram aparições em programas de TV e nem expuseram ela nas redes sociais. E talvez essa tenha sido uma das razões para ela ter decidido sair da casa dos Manns, porque lá foi onde acabou participando de mais entrevistas, até mesmo com muitas séries sendo criadas usando seu nome. Uma das mais conhecidas é o The Curious Case of Natalia Grace, lançada em 2023, e é uma produção que segue desde o momento em que ela foi adotada pela primeira vez, até todas as intrigas familiares, e que continua batendo na tecla da dúvida se ela realmente era uma criança ou uma fraude. Só que atualmente está mais do que provado que a menina nunca enganou ninguém, além de outras séries que com certeza devem ter rendido uma grande quantia em dinheiro, tanto para ela quanto para os pais adotivos na época. Mesmo que tudo isso tenha feito com que todo mundo soubesse o que aconteceu de verdade com ela, com o fato de que possui um nível de maturidade emocional de uma adolescente, e não de uma mulher de 20 anos como deveria ter atualmente. O que faz todo sentido dentro do contexto em que ela cresceu, ou melhor, em que foi privada de crescer de forma saudável. Essa imaturidade emocional é resultado direto de uma vida repleta de problemas afetivos, instabilidade e rejeição, porque ela nunca teve uma base sólida para se desenvolver enquanto ser humano em formação. Ela foi adotada e depois praticamente descartada, rotulada como ameaça e foi vista como uma vilã de filme por milhares de pessoas. Tudo isso antes de entender o que era certo ou errado. Mesmo assim, ainda tem algumas pessoas que tentam entender o lado dos Barnett, lembrando sobre os relatos malignos que contaram sobre ela, como as ameaças, a tentativa de envenenamento, dizendo que a menina fez da vida deles um inferno. Só que nada disso nunca foi comprovado. E no fim das contas, era só a palavra de dois adultos contra uma criança de 8 anos. Agora pense por um instante o impacto psicológico de ser tratado como um adulto quando se tem apenas 10 anos. Se imagine sendo deixado sozinho em um apartamento, sem saber cozinhar, sem entender como pagar as contas e ainda por cima com uma condição física que limita sua autonomia. Isso sim é algo completamente perturbador. A Natália não só teve que lidar com o abandono, mas também com o fato de que sua aparência acabou sendo usada como justificativa para distorcer a sua identidade por completo. E é um absurdo que nenhum dos dois tenham sofrido as consequências disso. E esse abismo entre quem ela era de verdade e como o mundo a enxergava fica evidente em situações simples, como por exemplo, na ocasião em que a Natália foi vista brincando com o menino mais novo na grama, uma cena completamente comum e inocente para qualquer criança, mas em vez de ser percebida como uma menina interagindo com outra criança, a reação das pessoas ao redor foi de estranheza, como se estivessem presenciando algo inapropriado. Isso aconteceu porque naquele momento, a sociedade já estava com os olhos dominados pelo discurso dos Barnett, sobre a ideia de que ela era uma mulher adulta, fingindo ser uma criança, manipuladora e potencialmente perigosa. Assim, uma simples brincadeira infantil pode ser interpretada como uma relação inadequada entre um adulto e uma criança. O casal até mesmo internou a Natália em instituições psiquiátricas, alegando que ela era perigosamente psicótica, dizendo que ela demonstrava comportamentos ameaçadores que colocavam em risco a segurança da família e que precisava de tratamento urgente. Tudo isso tinha sido avaliado com os profissionais de saúde mental dando outra opinião, porque em ambas internações, os médicos não encontraram indícios de nenhum distúrbio psiquiátrico grave, e nos dois casos ela foi liberada sem prescrição de medicamentos, e sem necessidade de tratamento contínuo, o que por si só já mostra que a narrativa dos pais adotivos sobre ela ser violenta era uma completa mentira. Só que essa versão da história da Natália não interessava a mídia na época, porque o que chamava atenção era o rótulo de falsa criança, como no filme A Órfã, e enquanto isso, a verdade era ignorada. Além disso, a jovem chegou a contar que era ensinada a ficar dizendo que tinha 22 anos, e até mesmo as tais ameaças foram doutrinadas para que ela ficasse repetindo, de modo que as outras pessoas também acreditassem, como um plano arquitetado para taxá-la como a figura que queriam, o que só faz o casal parecer ainda mais cruel. E no fim das contas, os Barnett conseguiram sustentar por muito tempo essa imagem que criaram, mas ela chegou a conversar com o Michael em algumas ocasiões, como nessa entrevista aqui. Why didn't you leave? That's the best question ever. I tried. And these answers aren't going to be what you're looking for to a degree, but I tried to leave her no less than 10 times. Mas vamos lá, né, galera? É praticamente impossível acreditar no que esse cara está falando. Parece mais que o Michael tá fazendo uma péssima atuação para tentar se passar de vítima. Enfim, as últimas notícias da Natália é que ela estava se dedicando aos estudos e que queria recuperar o tempo perdido, além de sonhar em ser professora. Mas desde que se juntou aos DePaul, a jovem se manteve fora da mídia, talvez para tentar esquecer um pouco de todo esse passado conturbado e finalmente seguir em frente com a sua vida, sem o estigma que foi imposto nela como a órfã da vida real. Fala, galera! Qual é a opinião de vocês sobre esse caso? Vocês já tinham ouvido falar
falar sobre a Natalia Grace, que com só 8 anos teve a sua idade alterada para 22 pela justiça. Acham que a Christine foi influenciada pelo filme para fazer isso, ou ela só queria fama? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Sabia não. Por isso que eu tava calado. Tentando entender o vídeo. Pra mim ver, né? O que tava acontecendo. Por isso que eu tava comentando alguns trechos aqui. E tava tentando entender, né? O que tava acontecendo, né? Então, galera, esse foi o vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Que você gostou, deixa o like aqui, se inscreva no canal, me siga no Instagram, curta minha página do Facebook, beleza, galera? Comente aqui nos comentários dizendo qual vídeo que vocês querem que eu reaja, compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece, pessoal vai, pessoal mesmo, seus irmãos, seus amigos, tudinho. Manda todo mundo se inscrever aqui no canal e deixar muito like, beleza, galera? É isso aí, tchau, galera, até o próximo vídeo, tchau, galera!